Ministro, o senhor é o pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, para as eleições presidenciais deste ano. O Brasil vive um momento de alta inflação, aumento dos níveis de pobreza e desigualdade, como o senhor mesmo mencionou. Como ex-ministro da Fazenda, no final do governo Itamar Franco, em 94, quais alguns paralelos entre aquele momento e o atual período econômico do país? Quais seriam as suas prioridades para lidar com os efeitos da pandemia e reativar o crescimento econômico no Brasil hoje? Essa é uma pergunta muito extensa, mas é muito importante que aqui vocês me façam essa pergunta, porque há uma certa recusa intelectual entre os formadores de opinião dominantes no Brasil de entender que a crise que nós estamos vivendo hoje foi plantada lá na forma com que nós desenhamos o Plano Real. Portanto, a sua pergunta é de uma radical contemporaneidade. E se nós não entendermos isso, não acharemos a solução. O que eu quero lhe dizer? O Brasil é um país que não dá para ser entendido pelos manuais de economia tradicionais, muito menos os manuais de Chicago. Por quê? Porque a nossa elite tem peculiaridades e uma criatividade e uma impunidade absolutamente únicas na história do Ocidente organizado. Deixa eu lhe dizer, a inflação é uma doença da moeda. Assim ela é considerada nos manuais de economia. E, sendo uma doença da moeda, contra a inflação, logo se estabelecem, quando ela surge, radicais consensos ou rupturas. O Hitler nasce de um processo hiperinflacionário na Alemanha, fruto da inconsequência do Tratado de Versalhes, que não calculou, resolveu sentar na mesa ali como uma espécie de gosto de vingança, compreensível, mas absolutamente imprudente. Esses valores estão hoje presentes como conselheiros do que está acontecendo no mundo a partir da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Pois bem, no Brasil a inflação não era isso. Durou quase 3 décadas. Uma hiperinflação que chegou a 84% ao mês. Attention, my fellow translator, I mean it, 84% a month. 85% por mês, tradutor. E durou 25, 30 anos. Por quê? Porque a nossa elite desenvolveu moedas alternativas para si própria. Ela fez isso. Então, nós tivemos uma moeda que era do povo, e esta era corroída pela inflação diária, e os ricos, os detentores de excedentes financeiros, indexaram a sua moeda, de maneira que a inflação repunha a perda que ela causava, mas havia mecanismos de ganhar com ela. Enfim, por isso ela durou tanto tempo. Chegou Itamar Franco sem que o país tivesse nenhuma revolução, acabou com isso. Por quê? Porque era um comprometimento político do poder brasileiro, do poder central brasileiro, com esta grande negociata que a elite transformou a inflação, que era o flagelo do povo, em ganho para si. O que nós fizemos para resolver o real? Qual era a razão dessa inflação? A razão dessa inflação é que o Brasil quebrou a sua estrutura produtiva, porque nós nos organizamos ao longo do século XX, dos anos 30 aos anos 80 especificamente, num modelo nacional desenvolvimentista que baseava-se no endividamento externo. Então, razoavelmente de longo prazo e muito barato, juros muito baixos, prazos muito longos, e o Brasil, então, financiou sua estratégia de modernização industrial, de infraestrutura, com esse tipo de dinheiro dos outros, tomado emprestado a juro barato e longo prazo. Com a crise dos juros nos Estados Unidos em 79, esse juro explodiu. E todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram, e o Brasil quebrou, arrebentou as suas contas. E nós tínhamos uma ditadura. Então, a ditadura quis relativizar a causa da crise que apresenta o Brasil, que vinha crescendo a 6,7% ao ano e tomba. E, de repente, a inflação surge como um mecanismo patológico de financiar os desequilíbrios do nosso balanço de pagamentos, externo e internamente, do déficit fiscal que surge também de forma muito pesada. O que nós democratas fizemos? Fizemos de conta que não era conosco o assunto. Botamos toda a culpa de forma correta, na minha opinião, porque nós tínhamos uma agenda dramática, acabar com a tortura, acabar com a ditadura, acabar com o exílio, acabar com a censura, acabar com a perseguição e morte de adversários políticos. Então nós fizemos um grande consenso da ultra-esquerda, que foi a luta armada, até os democratas liberais, de uma direita mais civilizada, que também encheu o saco daquele regime. E se nós fôssemos discutir qualquer coisa que não fosse a mera reinstitucionalização do país, a reunião não acontecia mais. Então nós superficializamos o debate, anistia, constituinte, eleição direta. E a economia fica para depois. Só que a crise era estrutural. E esse fica para depois está até hoje.
O que é o real? Um truque bem intencionado, mas nós fizemos o seguinte, nós reparamos que com a internacionalização da economia, que eu prefiro chamar assim do que globalização, com a internacionalização dos preços relativos, nós não tínhamos mais como resolver o problema da explosão dos preços relativos com aqueles velhos truques do passado, tabelamento, congelamento, que nós tínhamos tentado 20 vezes, 12 vezes, 15 vezes com grande fracasso. E aí então descobrimos que tem um preço relativo que mexe com todos os outros preços da economia, o preço do dólar. Este preço a gente manipula. Como? Mete a taxa de juros lá no planeta Marte e atrai para o Brasil, lá como hoje, olha por isso que eu estou dizendo com a contemporaneidade da sua pergunta, atrai para o Brasil uma montanha de dólares especulativos, overnight, que vão ali, que a gente chama no jargão brasileiro de capital motel, aquele que passa uma noite e vai embora, não é? E isso aprecia a nossa taxa de câmbio, a nossa moeda se valoriza artificialmente, sem ganho de produtividade, sem melhoria de economia, sem crescimento econômico, sem nada. Pelo contrário, uma decadência orgânica geral, mas os preços ficam mais baratos. E as pessoas começam a ter uma ilusão, e os políticos aprenderam isso. Isso era para durar 6 meses, pois dura até hoje. Nós precisamos resolver o problema basicamente entendendo que o Brasil precisa retomar o crescimento econômico perdido. Porque sem crescer a economia, nós não teremos equação para nada. O emprego, que está hoje em 12% em números redondos, 11,6% para ser bastante fiel à estatística, vem do governo PT. E o Bolsonaro não consegue alterar, porque ninguém vai conseguir alterar, porque a economia não cresce e nascem 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Então, crescer a economia. Como é que cresce uma economia? Aí não adianta imaginar que praticar o manual do bom moço internacional vai nos fazer ser socorridos pelo capital estrangeiro, que é a picaretagem intelectual que domina o Brasil nessas últimas décadas e a cabeça do Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro. O que faz crescer basicamente é 60%, no caso brasileiro, o consumo das famílias, que vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois de crescer. Onde pode haver, tem que haver uma política pública. Crédito. Por quê? Porque 63 milhões e 700 mil brasileiros estão inadimplentes no SPC. Banidos do crédito. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito Empresarial. E o Brasil tem que fazer uma reestruturação disso. Por quê? Porque elas não quebraram por ineficiência. Elas quebraram porque tomaram dinheiro emprestado numa taxa de juros que explodiu. Explodiu porque o governo fez isso. Elas quebraram porque o sistema tributário brasileiro é absolutamente perverso em sobreonerar a produção e o investimento e criminosamente onerar a retenção especulativa de propriedade e de capital. Isso depois de 15 anos de PT, de papo furado, de esquerda e tal, retórica vazia que não transformou em nada. O que faz crescer a economia é o investimento empresarial. Faz 15 anos que o Brasil tem 20, 25% de capacidade instalada de ociosos. Quem é que vai investir num país cuja capacidade instalada já existente está ociosa num quarto? E por que está ociosa um quarto? Por aquela primeira razão, que é o consumo estrangulado das famílias. Mas aqui eu preciso também entender a segunda causa onde uma política pública pode quebrar essa depressão econômica, que é o que se trata. Nós temos um sistema de coleta de tributos tão gravemente ineficiente que só a correção das aberrações me dá 3 trilhões de reais em 10 anos para financiar esse terceiro vetor, que é uma retomada do investimento em parceria com a iniciativa privada. Se eu cobrar uma alíquota de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios acima de 20 milhões de reais, significa 4 milhões e 500 mil dólares de patrimônio, eu atinjo 58 mil contribuintes num país de 210 milhões de habitantes e arrecado 60 bilhões de reais. Eu posso ter um fundo que tem que ter um conselho de governança para dar eficiência e aplicar cada centavo disso num retorno de produtividade máxima. E eu sei bastante bem, né, em logística e tal, onde é que a gente tem que fazer isso, mas subir o morro, moradia popular, saneamento básico, porque isso vai adensar emprego num setor que não exige tanta sofisticação de mão de obra e num setor que não importa insumos. E o quarto é interromper o mais criminoso processo de desindustrialização que o mundo capitalista já conheceu. Sabe quanto é a compra governamental no complexo industrial da saúde no Brasil, só do governo federal? 17 bilhões de dólares por ano. Se não for o Bolsonaro, que agravou muito, isso vem do Lula, do PT, do Fernando Henrique, que destruíram a nossa indústria.
Destruíram completamente a nossa indústria. 30% do PIB brasileiro era industrial, hoje é 9%. Então, isso tudo está pensado. Eu sou extenso na resposta, mas isso tudo está escrito, né, para que a população possa criticar, conhecer, para não ser esse jogo sul-americano, sabe, ridículo, de personalidades exuberantes, discutindo Chico contra Maria e Manel e explorando o povo com demagogia.